assuntos. Pessoal, gostaria de agradecer aí de verdade a presença de todos. Estou bastante lisonjeado aí com o nosso público, bacana. Gostaria de agradecer aí também a Mariana, a Ariadne, a professora Janete, pelo convite para participar aí do nosso seminário. Né? Queria parabenizá-las também aqui, aproveitar que estamos gravando, e certamente teremos alunos que vão assistir depois. Parabenizá-las aí pela organização do evento. A gente já está no 17º seminário, né, de iniciação científica. Ano passado eu tive o prazer de participar também, falar um pouquinho das revistas que eu trabalho dentro do IDP. E a Ariadne e a professora Janete já vêm há bastante tempo correndo bastante em torno desse evento, né? E eu considero ele bastante importante aí para todos nós que temos interesses acadêmicos, né? Acho que quanto mais ideia nós pudermos trocar a respeito desses assuntos, a coisa fica mais produtiva, digamos assim. Então, esse ano que nós estamos com um número maior de escolas dentro do ITP, né? Por isso que eu mencionei até, então, eu vi uma participação muito intensa da professora Janete, da Ariadne, né? Esse ano tivemos aí também a participação bastante intensa da Mariana. Também tivemos algumas reuniões iniciais a respeito do seminário, onde participamos nós das outras escolas do IDP, né? Escolas que a gente pode considerar novas, digamos assim, né? Escola de comunicação, de gestão, economia e negócio, a qual eu faço parte. E foi bem produtivo aí as ideias que a gente conseguiu trocar. E acredito que tenha ficado, pelo menos na minha opinião, bem bacana aí todo o planejamento do seminário. Eu acabei me apresentando, meu nome é Matias, acredito que a maioria de vocês não me conheça. Eu tenho a minha trajetória acadêmica em economia, tá? Graduação, mestrado. O meu doutorado é sempre complexo falar dele, porque eu estou defendendo há 2 anos e ainda não defendi, mas espero que saia de uma vez, na sequência. Eu estou no IDP há quase 3 anos já, acabou aí coincidindo com a abertura do nosso mestrado em economia, com o nosso, que é um curso que eu trabalho diretamente. Eu sou professor do mestrado em economia do IDP, também sou professor e trabalho com o nosso MBA executivo em líderes do setor público, também, que era um curso que estava começando quando eu ingressei no IDP, e o IDP acabou expandindo bastante nesses 2 últimos anos, né? Então foi uma expansão bem bacana. Hoje em dia temos aí graduações em economia, administração, em jornalismo, comunicação, vários MBAs novos que nós acabamos abrindo. Então, o IDP tem ficado cada vez mais robusto e abrangendo aí mais e mais áreas do conhecimento, né? E claro que não vai parar por aí também. Certamente no nosso 18º seminário de iniciação científica teremos ainda mais escolas e mais cursos participando aqui. Tá certo? Nessa reunião que eu acabei participando com os demais organizadores do seminário, né, já era de praxe haver essa oficina de currículo Lattes, e aí estava conosco no dia o Renan Rotterman, que é supervisor acadêmico dos mestrados da EGEM, e ele sugeriu o meu nome para participar e fazer essa parte da oficina, né? Porque ele sabe aí que ele até usou a expressão que eu era o doido do Lattes no dia, né? Porque eu gosto bastante do currículo Lattes, estou sempre olhando o Lattes aí de todo mundo. Uma coisa que é recorrente, eu brinco com os alunos sempre, a minha mulher conta para as pessoas que quando eu conheço alguém, eu vou procurar o Lattes, ao invés de olhar o Instagram e o Facebook, como a maioria das pessoas faz. Então, acho que por eu gostar do assunto, vai ser uma conversa aí, pelo menos para mim, prazerosa. Espero que vocês gostem, tá bem? Nós temos, inicialmente, quando nós começamos os nossos mestrados, as aulas dos nossos mestrados em Economia e Administração Pública no IDP, a gente faz uma apresentaçãozinha, né, onde a gente fala da produção discente, que é uma coisa muito recorrente dos nossos alunos, né? A gente sabe o quanto vocês são muito produtivos, e muitas vezes a maioria dos nossos alunos acaba não, como eu posso dizer, dando o valor reconhecido para sua própria, o valor devido à sua própria produção, né? Acham que
são coisas comuns, que não precisa ser relatado, que não precisa ser conversado. E aí a gente sempre apresenta, faz uma apresentaçãozinha, tentando mostrar para eles, não, o que vocês fazem é legal, é importante, produção técnica é muito, muito impactante, e isso deve ser colocado no Lattes de vocês, com certeza. E a gente ainda tem nos mestrados, a gente ainda tem um incentivo maior, que é por conta da regulação que a CAPES faz, né, que é a reguladora da pós-graduação estrito sensu, que é a ideia da gente, de certa forma, né, mensurar essa produção dos nossos alunos. Então, isso acaba sendo cada vez mais importante. Tá bem? Com base nessa apresentação, eu acabei fazendo uma apresentaçãozinha para a gente ver aqui. Gostaria aí de dar os devidos méritos ao Renan e ao Matheus, que são meus colegas que trabalham com administração pública no mestrado. As minhas apresentações são sempre horrorosas, são sempre brancas com umas coisas escritas em preta, usando Times New Roman. Essa tá mais bonita porque é deles, tá? Então, eu devo dar esse mérito aí a eles, tá bem? Eu já compartilhei a tela com vocês sobre aí o nosso 17º seminário, e é isso. O que eu programei, pessoal, para a gente conversar é falarmos um pouquinho do currículo Lattes, um pouquinho dos tipos de produção, tá? Que eu acho que é aí que vem a maior parte das dúvidas de todos nós, né? Onde a gente pode encaixar, onde a gente pode lançar as produções que nós temos feito aí na nossa vida profissional. A nossa vida acadêmica acaba ficando um pouco mais evidente, né? A gente pensar em publicações em periódicos científicos ou em análise de congressos, mas tem muita coisa que a gente produz, vocês produzem no dia a dia do profissional, e isso pode também ser relatado no Lattes muitas vezes, tá bem? Então, acho importante a gente falar desses tipos de produção, principalmente voltadas aí a produções técnicas. Vamos falar um pouquinho do ORCID, né, o ORCID. Eu descobri que a ORCID, sempre chamei de ORCID, né, mas em 2019 eu tive numa reunião da CAPES, né, de coordenadores dos cursos, que chama reunião, seminário de meio termo. Aí lá eu vi que a pronúncia era ORCID, né, mas enfim. E aí falar brevemente do ResearchGate e do Academia, né, bem rapidinho mesmo, não é o nosso ponto principal aqui, mas a ideia era a gente conversar um pouquinho sobre ele. Pessoal, fiquem à vontade aí para me interromper, fazerem questionamentos, caso acham oportuno. Quanto maior a nossa interação, acho mais produtivo fica a nossa conversa. Tá bem? Então, o currículo Lattes, pessoal, nosso famoso currículo Lattes. Eu vou acabar depois mostrando para vocês, né? Aqui tem até uma brincadeira do Renan também, que ele, sabendo que eu sou o doido do Lattes, segundo as suas próprias palavras, ele botou um print do meu aqui, que é quando a gente apresenta para os mestrados, de brincadeira mesmo. E o Lattes, então, pessoal, ele tem esse objetivo de ser o principal espaço para organização e padronização dos currículos do território nacional. Ele é imprescindível na vida de pesquisadores, possui caráter padrão que garante um alcance nacional, proporcionando maior visibilidade aos usuários da plataforma e facilitando o contato entre pessoas das mais diversas áreas e localidades do universo científico, né? Então, ele é bastante detalhado, temos muitas informações a serem preenchidas no Lattes e campos assim imensos, muitas e muitas produções de diversos tipos que a gente pode incluir nesse Lattes. E é assim, pessoal, aquela brincadeira que eu falei sobre a minha mulher comentar que eu olho o Lattes das pessoas, é muito isso, tá? E acontece com muita gente também. Por exemplo, é recorrente a gente ver pessoas, como eu comentei, eu sou da economia, né? É recorrente a gente ver economistas falando no jornal, botando também, publicando artigos de opinião em revistas. Então, muitas vezes a gente vê o nome, por exemplo, o nome da Gabriela Moreira, que está aparecendo para mim, eu vi que ela vai dar uma palestra no órgão que eu trabalho. Então, uma curiosidade que a gente tem é pensar, caramba, quem será essa Gabriela? O que será que ela faz? Por que será que convidaram ela para dar a palestra aqui para nós? Vou ver o currículo dela e vou ver, de fato, o que ela tem feito, né? Então, a gente entra no currículo Lattes da pessoa, consegue ver onde ela estudou, a graduação, quem foi o orientador dela, né? Quando a área é muito próxima da gente, a gente consegue identificar, muitas vezes, linhas de pesquisas de acordo com o orientador da pessoa, né? Que programa de pós-graduação que ela fez, se ela fez lato sensu, foi só para o estrito sensu e coincidentemente aí para o mestrado e para o doutorado, quem foram os orientadores também na pós-graduação. Isso acaba sendo
importante para nós, né? E eu digo que isso não acontece só comigo, porque com os pares acadêmicos, meus ex-professores, até professores mais recentes, eles também fazem isso, né? Eu lembro que em 2019 eu pedi para participar de um grupo de pesquisa, né, com uma professora que eu tinha uma relação bem próxima, assim, de corredor, boa tarde, tudo bem, com ela na universidade, mas não éramos próximos, né, de saber o que eu pesquiso, quem é meu orientador, as disciplinas que eu fiz, porque eu não havia sido aluno dela. Ela foi super gentil comigo, né, respondeu meus e-mails, disse para que eu fosse na universidade para a gente conversar. Quando eu cheguei para conversar de fato, ela sabia tudo sobre mim, quem era o meu orientador, quem era tipos de pesquisa que eu tinha feito, quais eram os meus interesses de pesquisa. Então, de certa forma, ela conduziu essa nossa conversa falando desse projeto de pesquisa, já direcionando para o meu caso, né? E eu, obviamente, eu não perguntei para ela, mas com certeza ela jogou meu nome no Lattes e percebeu algumas características e interesses meus. Isso é muito recorrente nesse mundo acadêmico aí que nós temos. Mas, como nós lidamos muito com mestrados profissionais e pessoas que já possuem aí também carreiras fora da academia de bastante relevância, acredito que seja o caso de muitos de vocês. Quem não tem essa trajetória profissional tão robusta ainda, eu tenho certeza que é por conta da idade, logo vocês vão ter, né? A rede do IDP é fantástica, todo mundo consegue se desenvolver junto dentro do IDP, né? E aí vocês podem se perguntar, mas caramba, esse currículo Lattes, ele é tão importante para acadêmico, como o Matias falou, lá ele foi participar de um grupo de pesquisa, a professora estava olhando, já sabia que ele estava pesquisando. E aí, o que acontece? Eu acredito que existem evidências que tornam também o currículo Lattes importante para quem está fora da academia, né? A gente sabe o quanto o mundo envolve o setor público, principalmente por estarmos em Brasília, ele é bastante robusto, né? Nós temos muitos servidores públicos em Brasília. Esses servidores públicos acabam também transitando muito entre ministérios, entre agências reguladoras, trocando de cargos, né? E eu acredito que a cada nomeação que há, né, dentro do serviço público, existem pessoas que estão lá procurando esses recém-nomeados no currículo Lattes para ver quem são eles, o que fizeram, qual é a trajetória deles, por que eles estão sendo nomeados, né? Isso ocorre para todas as demais profissões que estão em volta do setor público, né? Então, temos muitos escritórios de advocacia que prestam consultoria para órgãos públicos, para agências reguladoras, escritórios de comunicação, né? Escritórios de economia também. Tem um exemplo que aconteceu comigo, eu achei bacana. Eu prestava consultoria terceirizada para uma consultoria, né? Era consultoria em finanças, tá? Que é minha principal área de interesse, de pesquisa. E eu prestava consultoria para um desses escritórios que costumam também participar desse entorno do serviço público, né? Prestando consultoria para agências reguladoras, processos de arbitragem, coisas nesse sentido. E essa consultoria estava participando de uma competição, né? Não deixa de ser uma competição, né? Uma espécie de licitação, né? Uma concorrência, para pegar um projeto bastante grande, que envolvia aí também bastante dinheiro, naturalmente. E uma maneira, além do preço, era mostrar a ideia de que os seus colaboradores eram produtivos, né? Então, aí foi a primeira vez que alguém chegou e me disse assim: Matias, me passa teu currículo Lattes e a versão maior dele, tá? Passa aí o máximo de páginas que tu tiver e a gente vai anexar junto, ainda que eu era uma espécie de terceirizado, a gente vai passar junto para esse processo aí de contratação da nossa consultoria. E eu disse, pô, legal, beleza, passei para ele lá. Enfim, a gente vai ver depois, né? Mas nós temos maneiras de imprimir o Lattes inteiro ou selecionar por certos setores, né? E aí eu acabei mandando esse currículo o maior possível para esse consultor. E o que eu quero dizer com isso? Eu não sei se o pessoal de RH concorda comigo, porque eu nunca debati, conversei com eles sobre isso,
mas por conta do currículo Lattes ser padronizado pelo governo, tendo uma espécie de consulta com Receita Federal para ver se de fato é aquela pessoa mesmo que fez aquele currículo, que está ali cadastrada, ele acaba sendo utilizado como referência em muitos processos de contratação, né? Ele tem essa vantagem de ser padronizada, né? Então, o currículo do Matias não vai ser diferente do da Mariana, diferente da Mariana Paris, da Mariana Pedrosa, da Gabriela Moreira, que estão aparecendo aqui para mim agora, eu estou vendo os nomes, né? A ideia é que o fato dele ser padronizado torne as coisas mais claras, né? E também a gente poupa todo aquele tempo de arrumar layout de currículo e coisas nesse sentido. E aí, esse caso que eu comentei com você sobre consultoria, me veio também à mente o quanto ele é importante para a nossa vida profissional também, não só para a vida acadêmica, né? Muitas pessoas gostam de separar as duas coisas, né? Ou pelo menos quando conversam sobre isso, ainda que eu não concorde muito, e foi uma evidência aí da importância dele também fora da academia. Tá certo? O currículo Lattes, pessoal, é fácil de nós encontrarmos. A gente pode digitar Lattes no Google e já vai aparecer esse link que está aqui no nosso canto direito. Ele ficou hospedado dentro do site do CNPq, né, que é o órgão de pesquisa do governo federal. Lattes, até onde eu sei, é uma homenagem a um grande pesquisador que nós tivemos no Brasil. Se não me engano, ele pesquisava coisas em torno da biologia. É uma área que eu não conheço muito bem, tá? Mas eu acho que era relacionada à biologia. Tá? Então, deram o nome desse currículo padronizado em homenagem a esse pesquisador. Claro que é bem antigo, né, o pesquisador. Tá bem? E aí, indo para o nosso currículo Lattes, a gente tem uma série de informações a serem prestadas, né? A gente vai cadastrar com o CPF, com e-mail, vamos colocar uma senha para esse currículo. Nossos dados pessoais vão ser auditados, acho que seria a palavra mais próxima da correta, pela Receita Federal. Então, vocês vão ver que tem um símbolozinho da Receita Federal dentro do currículo Lattes, para ver que foi, de fato, certificado que o Matias é o Matias. Então, muitas vezes, eu lembro que eu tive colegas na época que fizeram o currículo Lattes, época de graduação, que tinha alguma diferença, inconsistência no nome da mãe de um desses meus colegas, e aí não foi possível criar o currículo, ele teve que voltar e tentar criar de novo, de acordo com o que estava no CPF da mãe. Então, é um indício que, de fato, a Receita Federal faz esse controle, né, para ver se, de fato, as informações ali prestadas são corretas, tá bem? E aí, depois disso, a gente vai cada vez mais alimentando esse currículo para tornar ele mais e mais robusto, né? Então, a gente vai falar na sequência aqui também a respeito das produções que a gente pode subir lá. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês agora rapidinho para a gente ir no site do Lattes, para a gente fazer a busca, tá? Um segundinho. Pessoal, peço, por favor, que não me entendam mal, tá? Eu vou compartilhar o meu Lattes com vocês, eu não estou querendo me mostrar ou coisa nesse sentido, tá? Justamente porque o meu Lattes eu conheço melhor do que a maioria dos demais colegas. Eu sei que o mais legal teria sido eu escolher de alguém, mas eu também teria um certo custo aí de tempo procurando o Lattes de alguma pessoa para usar como exemplo, né? Então eu vou usar o meu mesmo e espero que vocês entendam aí, tá? E também vocês vão ver que não tem nada demais, não teria por que eu estar me mostrando, tá? Então, pessoal, estou no Google Chrome, vou colocar aqui Lattes, opa, com 2 T's. Assim, eu sou tão fofoqueiro do Lattes que depois do Google Scholar, que eu passo procurando aí alguns artigos para eu tentar replicar, é a segunda coisa que mais tem no meu celular, é o currículo Lattes, assim, lá dentro da aba do Chrome. Porque o que acontece? O Lattes é muito importante para quem está, digamos assim, em estágios iniciais como cientista, como pesquisador, porque vocês já devem ter visto, ciência, aquela ideia de sobre ombros do gigante, que aparece frase, se não me engano, do Isaac Newton no Google Scholar, ela é muito real, né? Então, existe muita replicação de trabalhos científicos, né? Então, eu posso pegar um artigo bacana de um pesquisador experiente que fez para os Estados Unidos uma análise da estrutura de capital das empresas relacionada à política monetária do país. Aí eu vou lá,
olho o currículo desse pesquisador, né, em busca de também aí pesquisas interessantes que ele tenha feito, para que eu tente fazer também, claro, que com outra ótica, né? Então é comum, por isso que o Lattes também é tão recorrente, eu entro tanto nele com o meu celular, né? Como eu brinquei ali com o Vitor no início, eu sou gaúcho, tem no final do dia um horário para o chimarrão, geralmente eu estou com o celular na mão, eu fico olhando currículos Lattes lá e tentando selecionar alguns artigos e tal, para de repente replicar no futuro. Então é muito comum, a gente vai ver, por exemplo, uma análise do Bolsa Família sobre a alocação de tempo das crianças, por exemplo. E aí um pesquisador X experiente fez para o Brasil. E aí o Matias, num dia desse de chimarrão, pensei assim, caramba, vou olhar o currículo desse pesquisador para ver o que ele tem publicado. E aí eu encontro esse artigo. Vou lá, procuro no Google Scholar, pego esse artigo e pode ser uma ideia eu replicar o trabalho dele para o Distrito Federal, por exemplo. Então, vou ter, claro, um avanço científico bacana, vai ser legal o meu artigo também, certamente vou conseguir publicar esse artigo, tá? E partiu da ideia de um outro pesquisador mais experiente. Isso ocorre muito, né? Então, certamente aí grandes pesquisadores costumam terem seus lattes bastante visitados, né? Essa é a página dele, pessoal, que a gente já, quando abre no Google, como eu coloquei ali. Aqui a gente faz a busca pelos currículos, aqui nós atualizamos o currículo e aqui nós cadastramos o novo currículo, né? Se a gente clicar na parte de cadastro, ele vai pedir informações bem simples de vocês, é rápido para fazer, tá? São informações que, na maioria das vezes, a gente sabe de cabeça, não precisa estar procurando documentos mais complexos, né? Então, como nacionalidade, e-mail, o e-mail que a gente vai usar depois para ingressar no currículo, senha. Depois ele vai pedindo informações pessoais como endereço, telefone, que mais? Aí a gente preenche a formação acadêmica, né? Vocês vão ver no meu currículo Lattes, como eu fiz no início da graduação, até hoje está lá meu ensino médio, por exemplo, né? Tem curso simples de informática, que na época era o que eu tinha para colocar no meu currículo, e depois eu nunca mais apaguei, porque não tem por que apagar também. Então, vocês vão ver que para criar ele é bem simples, né? Eu acredito que em cerca de 10 minutos vocês conseguem criá-lo. Agora, a coisa vai ficando mais interessante à medida que vocês vão fazendo coisas, desenvolvendo a carreira de vocês e para vocês irem alimentando esse currículo, né? Então, por exemplo, hoje eu estou conversando aqui com vocês nessa oficina do seminário. Certamente, quando eu for atualizar o meu currículo de novo, eu vou incluir aqui como um mini curso dado, uma oficina dada no meu currículo. Tá bem? Então, uma dica que eu dou para a maioria dos colegas aí que a gente, como ser humano, tende a acumular muitas coisas para, de fato, tomar atitudes, né? Então, eu vejo muita gente pensando assim, caramba, eu vou atualizar meu Lattes a cada meio ano, quando entrar alguns artigos, que aí eu perco menos tempo. Na verdade, com o currículo Lattes, isso não ocorre, tá? É sempre bom a gente ir atualizando conforme as coisas vão acontecendo na nossa vida, coisas novas podendo ser lançadas lá, é importante que a gente entre para lançar. Porque o currículo Lattes, como ele é bastante complexo depois na parte de produção, ele acaba tendo uns certos bugs às vezes. Então, é como eu chegar lá, lançar 2, 3 palestras que eu dei, e antes de eu terminar de lançar meu segundo artigo, o currículo bugar, né? O site bug. E aí, tu colocou fora todo esse teu tempo. Então, é melhor a gente ir lá de vez em quando e preenchendo o currículo. Também já tive contato com pesquisadores mais experientes que deixavam para atualizar sempre antes dessa nossa entrega do relatório para a CAPES. E aí eles ficavam ali quase 3 dias subindo coisas no Lattes, assim, de tanta coisa que eles acumulavam, né? E aí, claro, todos esses bugs que ocorrem acabam dificultando a nossa vida. Tá bem? Então, voltando aqui, o que eu faço muito, pessoal, vocês vão ver, é essa ideia aqui de entrar. Ele funciona bem pelo celular também, no Google Chrome do celular. É pesquisar aqui. Por exemplo, temos uma pesquisadora muito famosa no Brasil que chama Ana Lúcia Cassuf. Ela pesquisa bastante políticas públicas, né? E, há pouco tempo atrás eu fui olhar o currículo dela e eu encontrei a dissertação de mestrado dela, né, que foi feita aqui no Brasil, depois que ela foi lá fora, né? Então, ó, tá aqui até aqui a pesquisa, ó. A gente vai selecionar aqui, tem maneiras de filtrar se a pessoa é estrangeira ou brasileira, tá? Temos outros filtros aqui para quem é bolsista de produtividade do CNPq,
para formação acadêmica ou titulação. Na prática, eu não acho importante. Eu costumo só selecionar aqui, pessoal, entre demais pesquisadores. Por exemplo, eu que não defendi o doutorado ainda, se eu fosse pesquisar o meu currículo, apareceria aqui. Ou se não, só doutores acaba que filtra melhor a nossa busca, tá bem? Então, só porque eu me lembrei disso agora, eu nem programei, tá? Mas o caso dessa Ana Lúcia Kassuth, ela tem muitos papers muito importantes aí relacionados à avaliação de políticas públicas, educação infantil, trabalho infantil, essas coisas. E a dissertação dela foi com o Rodolfo Hoffmann, lá da USP de Piracicaba, e foi sobre alguma coisa, um interesse meu de pesquisa, que era a parte de tentar prever preços de commodities, né? Então, o currículo sempre vai ter... Espero que ela não fique sabendo que eu estou mostrando o currículo dela. Mas, enfim, ele sempre tem um resumo inicial que a gente mesmo informa, né? Ele tem uma certa recorrência, que é começar falando de onde estudou, então possui doutorado em tal lugar, em tal área, mestrado em tal área, graduação em tal área, atualmente faz isso e isso profissionalmente, tem experiência em tal área, por exemplo, em economia, em jornalismo, em direito, com publicações em tais e tais journals importantes, se for o caso, né, da gente colocar. Alguns desses pesquisadores acabam incluindo também alguns projetos de pesquisa importantes que participaram, como é o caso dela aqui, né, de Research Fellow aqui na Economic Policy, enfim, pessoas que trabalham com o Banco Mundial, coisas nesse sentido. É meio que um texto de autoelogio para tentar mostrar, fazer uma espécie de cartão de visita, né? Aqui, essas informações é que são auditáveis pela Receita Federal, né? O nome, CPF, que são aqueles errinhos que a gente acaba tendo problemas, às vezes, quando tem inconsistência nos documentos dos nossos pais. Tem a parte de interesse profissional. Enfim, eu já tinha visto o currículo dela várias vezes, tá? Sei que ela pesquisa muito políticas públicas, né, avaliação de impacto. Até que um dia eu fui olhar para ver como é que estavam as últimas publicações dela, e eu faço isso muito. Eu percebi aqui o título da dissertação dela, ó, lá de 88, pela USP de Piracicaba, com Rodolfo Hoffmann, que é um dos grandes estatísticos que a gente tem no Brasil. Caramba, eu vi essa dissertação, eu pensei assim, pô, vou ter que olhar agora, né? Aí eu saí procurando no Google Scholar, achei a dissertação dela, porque aqui sim, muito mais do que a avaliação de impacto em políticas públicas, é a parte que eu tenho interesse, né? Que é tentar prever preços, entender preços de ativos financeiros, principalmente ativos agrícolas, né? Então, daí eu saí para pesquisar a dissertação dela, tá bem? Então, pessoal, isso ocorre, hoje em dia a gente recebe muito currículo no IDP, né, de mesmo pesquisadores já experientes, eles nos mandam o currículo lá, se a gente já vai logo olhar onde a pessoa estudou, quem foi o orientador dela, que tipo de dissertação que ela fez, né, que tem espaço para pós-doc, livre docência, atuação profissional, né, a gente vê nesses pesquisadores puramente acadêmicos que a maioria da atuação profissional deles foi em torno da academia, né, em projetos de pesquisa, em universidades, mas também temos casos aí que pessoas lançam aqui e tiveram carreiras fora da academia antes disso, ou mantém paralelo a atuação acadêmica. Também. A grande parte que nós olhamos muito, pessoal, é essa aqui dos artigos completos publicados em periódicos, né? Que é onde que a pessoa tem publicado ultimamente. Eu estou passando rápido, porque depois eu vou mostrar o meu com calma, que eu conheço o meu melhor do que dos demais, né? Naturalmente. Essa aqui é a parte que a gente costuma olhar muito dos lattes das pessoas, né? Para ver o que ela tem publicado ultimamente. Então, digamos que chegasse um aluno em mim, ô, Matias, pode me orientar? Posso. Que tipo de interesse tu tem? Eu perguntaria para ele. Quero avaliar alguma coisa relacionada à avaliação de impacto em políticas públicas. Viria à mente, né, o caso dessa professora Ana Lúcia e mais talvez 5 pesquisadores. Certamente eu viria para essa parte aqui do currículo deles para ver o que eles têm publicado nessa área, onde estão publicando, para de repente buscar algum trabalho que a gente possa replicar para outras regiões, para outras bases de dados, mudar um pouco a pergunta de pesquisa. É isso que a maioria dos professores faz quando vai começar a orientação de algum aluno.
Tá bem? Então, essa é a parte que aparece as citações das pessoas, dos autores, né? Também, por consequência, os seus coautores nos artigos, e aqui a parte das revistas, né? Onde que está publicando. Quem tem já bastante recorrência nesse mundo científico, acaba sabendo da reputação das revistas, né? Então, é nessa parte aqui dos currículos que a gente sabe se é um super pesquisador ou se é um pesquisador mais, digamos assim, normal, né? De acordo com as publicações que essa pessoa tem. Essa Applied Economics, por exemplo, é uma super revista que a gente tem internacional de economia. Então, é um indício de que a pessoa, caso eu não a conhecesse, fosse que ela seja, né, uma grande pesquisadora, né, de, digamos assim, alta qualidade. E veja, geralmente é aqui que o pessoal acaba vendo os currículos das pessoas, tá bem? Deixa eu ver o chat aqui para ver se temos uma pergunta. Olá, boa noite, Carlos, tudo bem? Agora, pessoal, vamos retomar o que a gente estava fazendo. Eu acabo me empolgando às vezes e fujo um pouco do assunto. Tá bem? Então, o nosso grande desafio é o seguinte, é mantermos o nosso currículo Lattes atualizado. Eu, na posição de vocês, certamente lançaria, depois vou mostrar, a participação como ouvinte nesse seminário de iniciação científica. É legal, quanto maior o nosso currículo, é o caso da consultoria lá que eu comentei com vocês, mais robusto ele fica e dá, de certa forma, uma sinalização, né, para as pessoas o quanto a gente tem trabalhado, né, indiretamente isso que ocorre, né? Então, por isso que a maioria dos pesquisadores lançam quase tudo que podem nos seus currículos. E aí vem a parte que eu acho importante aqui, pessoal, ó, que a gente insiste bastante com os alunos, né? Coisas que a gente pode colocar no currículo Lattes, né? Então, depois que eu cadastrei, essa parte de cadastro inicial, ela demora um pouquinho, porque tem essa confirmação de informações pessoais, então, não recomendaria para quem não tem ainda fazer no mesmo dia, mas depois a ideia era ir alimentando ele. Então, coisas que a gente faz bastante e é legal colocar no Lattes: participação em eventos, congressos, exposições e feiras, né? Por exemplo, esse seminário de iniciação científica, vocês podem lançar lá como ouvintes. Eu vou lançar, só que aí dessa vez eu vou lançar como o trabalho que eu apresentei, mas se eu tivesse só ouvindo, eu lançaria também. Apresentação de trabalhos ou palestras. Aí aqui, pessoal, vale um adendo, né? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente lança também, tá? Por que isso? Eu vejo pessoas mais precavidas que elas só lançam no currículo o que elas têm certificado, tá? Só que muitas vezes certificados são custosos para a gente ir atrás e pedir. Eu recomendo a todos que conversam comigo sobre o tema o seguinte: lancem no currículo que vocês consigam o certificado caso precise. Por exemplo, ano passado, eu falei um pouco das revistas que eu trabalho no IDP, no seminário de iniciação científica. A professora Janete e a Ariadne não me passaram um certificado, mas eu lancei lá. Por quê? Se eu precisar comprovar isso, basta 2 WhatsApp eu conversar com elas e elas me dão essa declaração. É uma coisa simples de ser feita, tá bem? É fácil de eu comprovar que eu tive ali. A gente teve problemas relacionados ao Lattes na imprensa nos últimos 3 anos, 4 anos, né? Tem o caso do ex-governador do Rio, Wilson Witzel, né? Que ele faz doutorado, se não me engano, em ciência política, e ele adicionou um período de sanduíche em Harvard, se não me engano, tá? E aí o pessoal foi, adicionou no Lattes dele, o pessoal foi falar com o pessoal de Harvard e ele não tinha estado lá. Depois ele justificou que ele gostaria de fazer. Então, tomem cuidado com isso. Lancem no currículo só o que vocês podem comprovar, tá? De maneira rápida e célere. Teve o caso da Joana Dark, não sei se vocês ouviram também, que é uma pesquisadora do IFE de Campinas, que ela também tem um currículo muito já qualificado, digamos assim. Ela tem graduação, mestrado e doutorado em biotecnologia, se não me engano, essas partes aí que envolvem mais com ciências naturais. E ela também havia mentido que ela tinha passado por um pós-doc, né, um pós-doutorado em Harvard, e como saiu na imprensa que ela era de origem humilde e tinha conseguido terminar o doutorado,
e tinha ido para Harvard também fazer pesquisa de pós-doutorado. Algumas pessoas foram investigar se de fato ela tinha ido e descobriram que não tinha. Então, é uma coisa que, de certa forma, mancha um currículo dela que já era espetacular. Ela de fato, uma pessoa de origem humilde que tinha conseguido concluir o doutorado, tem pesquisas na área, é professora, é pesquisadora. Então, a gente tem que tomar cuidado muitas vezes, porque acaba sendo até irracional, né? A gente, por algum pequeno acréscimo de moral, digamos assim, a gente correu o risco de certa forma, sujar toda a nossa trajetória, ou manchar, de certa forma, toda a nossa trajetória. Isso é o mesmo que ocorre com o Wilson Witzel, na minha humilde opinião. É muito raro políticos que têm mestrado, que fazem doutorado, né? Acho que alguém vê que ele está fazendo doutorado já é uma coisa legal, né? Não precisaria ele mentir que está fazendo um sanduíche, que é quando a gente vai fazer aquele período de um ano em Harvard, né? Teve o caso do Decotelli também há pouco, que foi nomeado ministro da Educação. Ele também tinha lançado alguns pós-doutorados, ele tinha estado no doutorado na Argentina e ele acabou não defendendo e ele lançou no Lattes como se ele tivesse defendido. Então, claro, quando a pessoa vira agente público, entra, de certa forma, fica em evidência, as pessoas vão pesquisar muitas vezes aí se de fato o que está ali é verdade, né? E aí descobriram também, isso ocasionou a queda dele no Ministério da Educação. De repente ele pudesse ser um grande ministro, né? E ele teria sido ministro igual, sem aquelas mentiras no currículo, mas acabou que ele caiu do ministério por conta disso. Esses são os 3 casos, acho que mais conhecidos que a gente teve ultimamente, tá? Apresentações de trabalho aqui, pessoal, são apresentações que vocês fazem fora da escola, tá? Digamos que, por exemplo, alguém convide a Mariana também para apresentar um artigo dela numa universidade ou em algum projeto extra, e ela faz essa apresentação do artigo, faz a apresentação de um determinado tema, ela pode lançar no currículo dela, não tem problema, mas não são apresentações que a gente faz para disciplinas dos nossos níveis educacionais, seja de graduação, mestrado, pós-graduação, tá bem? É bom a gente tomar cuidado quanto a isso. Palestra já é intuitivo, né? Palestras são sempre palestras, né? Independente se eu estou dando uma palestra para os colegas do IDP, para alunos do IDP ou para um órgão público, é uma palestra, então eu posso lançar tranquilamente. Artigos publicados, pessoal, é o grande charme, né? É a grande cereja do bolo que a gente busca nos currículos das pessoas, ver onde que elas estão publicando cientificamente. Então, tem aquela parte dos artigos completos publicados em periódicos, que é para onde a gente vai direto olhar quando está com pressa o currículo de alguém. Depois disso, tem espaço para artigos de opinião, que são de revistas de grande circulação, né? Por exemplo, Estadão, Folha de São Paulo, e aí são artigos em revistas de grande circulação, não são artigos científicos. Tá? Tem espaço para entrevistas e mesas redondas, tem espaço para projetos de pesquisa. Eu sei que a maioria de vocês está participando já de projetos de pesquisa ou vai participar aí no próximo semestre, já iniciar. Então, isso é bacana, colocar no Lattes. Né? Vocês vão apontar ali quem é o coordenador do projeto, que certamente vai ser um professor de vocês, e vocês podem incluí-lo lá. Aqui, novamente, texto de jornais e revistas, né, que é o caso da, por exemplo, Exame, Veja, e trabalhos técnicos que vocês podem fazer eventualmente nos trabalhos profissionais, né, que vocês executam. Né? Por exemplo, relatórios técnicos, pareceres técnicos. Tá? Isso é muito comum no serviço público, por isso que a gente bate muito nesse assunto com os nossos alunos do mestrado, porque a maioria deles já faz isso naturalmente. Então, é importante que eles declarem esse tipo de coisa. Depois eu tenho alguns exemplos no meu que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, o grande objetivo que a gente tem disso tudo, né, pessoal, é essa produção. Né? Não é necessariamente produção decente, como está aqui, mas produção profissional e acadêmica que a gente pode ter. Né? E é um lugar para a gente compilar isso tudo. Né? Então, um dos nossos objetivos de estarmos na academia, fazendo graduação, pós-graduação, lato sensu ou estrito sensu, é gerar conhecimento, é gerar conteúdo, né, de certa forma, e o currículo ele está aí como um espaço para a gente compilar, né, de certa forma, consolidar isso que a gente tem feito, né, tornar público esse conhecimento, essas atividades que a gente vem desenvolvendo, né.
E aí nós temos uma pergunta aqui, né, sobre produção técnica, né? Então, é muito comum termos artigos publicados, né, em jornal ou revista não científica, eles podem ser colocados no Lattes. Muitas pessoas pensam que o Lattes é só estritamente acadêmico, para journals acadêmicos como Science, Nature, Lancet, mas na verdade não é. Tem espaço para a gente colocar textos em revistas de grande circulação. Atividade de capacitação criada ou organizada, né? Então, certamente a Mariana, a Ariadne, a professora Janete, elas podem lançar essa organização do evento aqui, o seminário de iniciação científica no currículo delas. Produto de editoração, quando a gente ajuda na editoração de um livro, de um periódico, né, de um catálogo. Vocês vão ver também que eu lanço geralmente para deixar o meu Lattes maior e passar essa espécie de sinalização de robustez. Eu acabo lançando das editorações das revistas que eu trabalho no IDP. Para alunos profissionais que trabalham com marcos regulatórios, né, estudos de regulamentação apresentados em audiência pública, isso pode ser lançado como trabalho técnico também. Relatórios técnicos ou conclusivos, é comum de nós fazermos no nosso dia a dia profissional. Manual ou protocolo, que é o procedimento operacional padrão, aí já é um pouco mais distante das nossas áreas de ciências sociais, né? Mas também pode vir a acontecer. Aqui temos alguns conceitos também, pessoal, tecnologia social, né? São métodos, processos ou produto transformador desenvolvido ou aplicado na interação com a população e apropriado por ela, que represente solução para a inclusão social e melhoria nas condições de vida. São alguns projetos que a gente pode também lançar. Relatório técnico e conclusivo a gente tem bastante, todos nós temos. São textos elaborados de maneira concisa, contendo informações sobre o projeto ou atividade realizada, desde seu planejamento até as conclusões. Indica em seu conteúdo a relevância dos resultados e conclusão em termos de impacto social e econômico e a aplicação do conhecimento produzido. A gente precisa do título e quando foi feito para incluir no Lattes, não precisa subir o relatório no Lattes. Manuais e protocolos, de novo, assim como o procedimento operacional padrão é menos comum nas nossas áreas, né, mas também são conjunto de informações, decisões e normas que se aplica a determinada atividade. Tem esse formato de documento normativo, impresso ou digital, que estabelece como se deve atuar em certos procedimentos. Isso é bastante comum o pessoal que trabalha com engenharia, principalmente engenharia de produção, administração, que são aqueles trabalhos de... Puxa, agora esqueci. Caramba, me fugiu. A minha mulher faz bastante isso, porque ela é engenheira. O Renan, nosso colega, faz bastante. Caramba, agora esqueci. Mapeamento de processos. Tá? Então, tem muitas pessoas que fazem isso nos seus órgãos, né, para ter certinho ali quais são as funções de cada colega. Né? Esse mapeamento de processo também é um exemplo aqui de produção que a gente pode, sim, lançar no nosso currículo. Né? O Renan, esse nosso colega, o Matheus também, que é meu colega lá na parte de mestrado em administração pública, eles são engenheiros e eles estão fazendo, não sei se eles concluíram, que era um manual desse, né, através desse mapeamento de processos. Então, vamos para o currículo aqui rapidinho, vou interromper E agora, vai ficar mais fácil de eu falar do meu currículo do que da Ana Lúcia Cassuf, ainda que eu a conheço o currículo dela. Né? Então, pessoal, joguei no Google, apareceu o currículo Lattes aqui. E aí eu vou pesquisar aqui o nome da pessoa, né? Lembrando, se a gente não tem certeza se ela tem doutorado ou não, é importante botar aqueles demais pesquisadores, marcar aqui. Aparece sempre a última atualização que a pessoa fez do currículo. Tá? Esse é o link do currículo que a gente manda, por exemplo, se eu fosse mandar meu currículo agora para um professor da graduação em Direito, me oferecendo para dar aula em alguma disciplina, ajudar ele em alguma disciplina, Professor, eu mandaria esse link aqui. Sim? O senhor não está compartilhando a tela. Opa, obrigado. Obrigado, Gabriela. Vamos de novo. Isso é recorrente. É que nem falar no mudo, né? É recorrente.
Tá bem, pessoal? Esse link aqui é o link que a gente passa para as pessoas, né? Por exemplo, acho que ontem, ou antes de ontem, uma colega comentou comigo sobre a possibilidade de algumas disciplinas no IDP. Eu falei para ela, me manda o teu currículo atualizado, ela pode me mandar esse link aqui, tá? Ela não precisa me mandar o PDF, tá? Ela me manda esse link aqui, a gente já consegue abrir dentro da plataforma Lattes. Esse aqui é o ID, que é o mesmo número que fica depois do link, tá? Que é o código aqui, uma espécie de identidade do Lattes. Aqui, de novo, o resumo, né? As pessoas geralmente colocam listas. Esse parágrafo aqui também é bastante comum as pessoas colocarem, né? Possui experiência em direito constitucional, com publicações em tais e tais revistas. Matias, desculpa te interromper. Sim? Deu uma cortadinha no que você falou. Se você puder retomar um minutinho. Ah, tá. Obrigado, Mariana. Obrigado. Nada. Deve ter flutuado aqui a internet. Então, pessoal, mesmo esse texto do resumo, aqui que a gente fica aparecendo como informado pelo autor, ele acaba sendo... Ele tem uma certa recorrência, né? Então, é comum que nós tenhamos, primeiro, onde a pessoa estudou, o nível de ensino dela, né? Por exemplo, doutorado em tal lugar, em tal área, mestrado em tal e tal área, né? Faz graduação em tal curso, em tal instituição, fez ensino médio em tal instituição, né? É recorrente também colocar onde a pessoa está atuando atualmente, né? Então, atualmente, trabalha em tal órgão, né? No órgão, por exemplo, no CAD, trabalha no escritório de advogados Mariana Paris, por exemplo, que eu li o nome dela aqui agora, tá? Então, é comum também começarmos assim, né? Depois, falar da experiência, né? Então, tem experiência em direito constitucional, por exemplo, tem experiência em jornalismo, com tal artigo publicado em tais revistas, né? Então, acaba tendo essa recorrência, né? Eu diria que 4 pontos: formação acadêmica, atuação profissional, experiência profissional, né, experiência acadêmica, onde ela já publicou, o que ela tem pesquisado, e, por fim, os principais interesses que a pessoa tem. Isso eu vejo nos currículos Lattes das mais distintas áreas, né, dos mais distintos pesquisadores, né, sempre terminando, por exemplo, aqui, tem como principais interesses economia aplicada e depois as sub-áreas, né, como finanças, mercado de capitais, commodities, né, então aqui poderia ser um de vocês colocando, tem como principais interesses comunicação social, mídias sociais, alguma coisa nesse sentido. Então, eu elencaria em 4 pontos para a gente colocar nesse nosso resumo. Tá bem? Há 2 anos, quando eu descobri que se pronunciava ORCID lá na reunião de meio termo da CAPES, eles tinham acabado de implementar isso, né? A gente passou a ter nos currículos Lattes uma equivalência com os ORCIDs, né? Que é a identidade. Depois a gente vai falar dele com calma. Aí tem o espaço para o endereço profissional, né? Aqui ainda está o nome antigo do IDP, eu preciso atualizar. A parte de formação, vejam que eu fiz o meu Lattes, eu estava no primeiro ano da graduação, então eu incluí o ensino médio, está aqui e eu não pretendo tirar, né? Onde foi que eu estudei na época, isso é uma escola lá do Rio Grande do Sul. Depois, o período que eu fiz graduação, quem foi meu orientador, o título da minha tese, aliás, da minha monografia, né? Alguns cursos possuem o TCC, que é mais aplicado do que a monografia. Pode ser incluído aqui também. O mesmo ocorre com o mestrado, né? A gente coloca aqui mestrado em Direito Constitucional, por exemplo, mestrado em Políticas Públicas, mestrado em Publicidade, por exemplo. O nome do programa de pós-graduação que a gente fez, o nome do orientador, o nome da dissertação, que foi o exemplo que eu dei da Ana Lúcia Cassuf, que eu fui procurar a dissertação dela porque era sobre boi, revisão de preço. Essa bolinha que aparece quando o teu orientador lá no Lattes dele, ele informa que está te orientando também. Então, se vocês clicarem aqui, vocês caem no Lattes do meu orientador
da graduação, do mestrado. Aqui a parte de formação complementar, eu acho importante, vocês conseguem incluir muita coisa aqui, tá? Cursos de curta duração, vejam, ó, tem cursos antigos que eu lancei, ó, de 8 horas, né? Por exemplo, a gente pode fazer uma oficina de currículo Lattes, por exemplo. Vocês poderiam lançar aqui, oficina de currículo Lattes, carga horária 2 horas no IDP. Vejam que isso aqui são coisas que eu fui preenchendo ao longo da minha vida mesmo, sabe? Ó, quando eu criei o meu currículo Lattes, lá em 2018, 2018 não, 2010, eu lancei curso de informática que eu tinha feito em 2001. Depois, informática avançada. Aqui, pessoal, tem um problema que se eu fosse nomeado em cargo público, eu teria que mexer, ó. Porque eu fiz um curso técnico, quando eu lancei, por dentro do meu currículo Lattes, tá informado que eu interrompi e não terminei. Mas por fora do currículo Lattes, parece que eu estou anunciando que eu terminei ele. Então, digamos que eu fosse nomeado ministro da Educação, que nem o Decotelli, se alguém ligasse para esse instituto aqui, iam ver que eu não fui informando. Então, certamente, se eu tivesse um cargo público, eu apagaria aqui. Mas vejam, eu não menti. Se eu imprimo o currículo por dentro, aparece que eu interrompi ele. Tá? Interrompi o curso. Então, na verdade, eu não estou mentindo. Ele está como incompleto, ainda que aqui não apareça porque é do próprio currículo, né? Enfim, vocês têm muitos cursos de formação complementar para incluírem aqui. Aí tem a nossa atuação profissional, né? Até a última vez que eu tentei atualizar, só estava cadastrado no CNPq o antigo nome do IDP, tá? Mas aqui são as disciplinas que eu dou, nos cursos que eu dei disciplina, o que eu tenho feito, a área de pesquisa. Vejam, eu lancei muita coisa da minha atividade profissional, tá? Como diferente da maioria dos pesquisadores, eu trabalhei bastante no mercado até vir para fazer o mestrado e o doutorado, então tem um fundo de pensão que eu trabalhei, fui servidor público, né? Aqui está exatamente as datas que eu trabalhei. Botei até estágio aqui, ó, por exemplo, aqui eu era estagiário do Banco do Brasil durante a graduação em 2012. Trabalho que eu tive anteriormente, que eu era aqui auxiliar financeiro, eu fui recenseador do IBGE, está aqui, porque ao longo do tempo eu fui preenchendo o Lattes, né? Hoje, certamente, se eu fosse criar o meu Lattes agora, eu não incluiria tanta coisa simples, digamos assim. Mas ao longo do tempo a gente vai preenchendo e ele vai ficando alimentado. Então tem coisas lá de quando eu comecei a trabalhar com 16 anos, ó, 2008. Eu tenho 29 hoje. Tá bem? Eu era office boy. Carga horária é 30 horas. Aqui vem a parte de linhas de pesquisa que a gente trabalha, né? Eu acabei cadastrando aqui todas porque eu tenho projetos em todas as linhas de pesquisa do mestrado em Economia e Administração Pública do IDP. Né? Aqui estão os projetos de pesquisa. Quando vocês entrarem em algum projeto de algum professor, lancem aqui, né? Quase sempre ele tem um nome e tem uma descrição. Aqui vocês vão colocar... Esse aqui fui eu que criei dentro do IDP, né? Por isso que eu estou como coordenador. Mas tem alguns casos aqui que eu não sou coordenador. Ó, por exemplo, esse aqui eu não sou coordenador. Foi o professor Leonardo Monastério, o coordenador, e ele me convidou para participar do projeto de pesquisa. Esse é o nome, Análise de Microdados dos Impactos Locais das Transferências Fiscais. A descrição dele aqui. Professor, no Sim. caso, projetos de pesquisa atuais, grupos de pesquisa, tem um limite que você pode colocar, que pode ou não? Não. Eu já vi pesquisadores que têm, assim, tipo 20. Fica à vontade. Todos que tu estiver participando pode lançar, não tem um limite. Porque o meu professor, ele tinha pedido para lançar, pegou o nosso CPF para lançar, mas ele falou que atual só podia ter um ou dois, não sei. Aí tava essa discussão no grupo, quantos que podiam. Ah, sim. Então, o que acontece é que depende de onde ele está cadastrando o projeto. Muitas vezes existem financiamentos externos. Esse aqui, por exemplo, que eu citei do professor Leonardo Monastério, ele recebe um valor, né? Ele recebeu um financiamento da FAPDF, né? Que é o Fundo de Amparo à Pesquisa. Então, de repente, ele poderia só lançar 2, 3 pessoas como pesquisadores aqui. Né? Então, são pesquisadores cadastrados lá na FAP, também. Mas não impede dele me lançar e lançar mais pessoas no próprio currículo dele. Não tem problema, não, se a gente estiver trabalhando e ajudando.
Uma outra questão que ocorre também é a participação em grupos de pesquisa. A gente vai chegar lá. Essa aqui é para projetos de pesquisa, tá bem? Esse aqui, ó, vejam, um monte de gente, eu sou um integrante. Acabou não rolando, não participei em nada aqui ainda desse projeto. Tá bem parado. Também era um desses projetos que recebe aporte financeiro lá da FAP. Né? O coordenador é aqui a Paula Virgínia, que é professora de onde eu faço doutorado. Aqui temos projetos de extensão, né? Vejam, a gente tem algumas iniciativas do IDP, que é o IDP Finance Lab, que eu sou coordenador, fui eu que criei. Aqui está a descrição dele. Né? Vejam, alunos envolvidos, eu lancei aqui a quantidade de alunos que nós temos participando, os alunos do mestrado que eu chamei para palestrar. Tem o IDP Scilab, que também foi eu que criei, que é a parte de apresentação de trabalhos. Né? Então, todos os alunos aqui que eu chamei para apresentar trabalhos, eu botei ali a quantidade. Tem o IDP Business Lab. Aqui a parte de Open Class do IDP, né, que eu participei, que são aqueles cursos gratuitos que vocês devem conhecer. Eu participei da organização de vários deles, lancei aqui também como projeto de extensão. O Espaço Aberto, que era o antigo Open Class que nós tínhamos lá presencial no IDP. E aqui eu lancei o grupo de pesquisa também, entendeu? Que é um grupo que eu mantenho no IDP, que é o grupo de pesquisa e economia empírica. Tá bem? Aí tem essa nuance, Gabriela, também, porque muitos grupos de pesquisa a gente precisa lançar, e aí é o coordenador que faz, tá? A gente precisa lançar no diretório de pesquisa do CNPq. E nesse diretório, às vezes, em alguns casos, existe um número máximo de alunos também. Então, pode ter ocorrido que o coordenador do grupo que tu participa, ele tinha um número, né, um limite aí para ele lançar de envolvidos, tá? Mas não impede que tu lance no teu também. Aí temos outros projetos, né? Nós temos o LAIP, que é o Laboratório de Avaliação e Inovação em Políticas Públicas do IDP, um LabFin que eu participava lá na instituição do meu doutorado, também com o Laboratório de Finanças. Aqui são os corpos editoriais que a gente participa, né? Que a gente de certa forma, trabalha como editor. Essa aqui era uma revista que eu trabalhei em 19 e 20. Aqui são as revistas que eu mantenho no IDP, o Boletim Economia Empírica, a Revista de Gestão, Economia e Negócios. Aqui são as revistas que a gente é revisor, né, que a gente está com o nosso nome lá cadastrado para revisar artigos científicos. Tem algumas que eu não lancei. As línguas que a gente conhece, prêmios de títulos, né, pode lançar aqui também. Quem ganhou bolsa, dá para lançar aqui. Quem ganhou bolsa CNPq, bolsa CAPES, ganhou ProUni, pessoal lança. Certificações é um lugar para a gente colocar nossas certificações, né? Por exemplo, eu tinha CPA 10, CPA 20 da Ambima. Aqui uma eleição de presidente de um comitê de investimentos, de um fundo. Aqui vem a parte que é a principal, né? Que são os artigos completos publicados, né? A gente vai lançar o nosso nome, o nome dos coautores, o nome do artigo, a revista. Aí textos em jornais e de notícias e revistas, né, que são os textos de grande circulação. Texto em blog a gente pode lançar aqui, né, que tem o blog da EGEM do IDP, que esses dias eu fiz um texto a pedido da colega que mantém ele. Aqui tem os textos do Estado de São Paulo, por exemplo. Poderia ser da Exame, da Veja. E aí, trabalhos publicados em anais de congressos, também. A mesma lógica dos artigos publicados em revistas, só que aí nos congressos. Aqui a gente coloca, até tem que lançar alguns aqui, tá bem? Então, aqui o Enecomate, por exemplo, Encontro Brasileiro de Finanças, a gente vai lançando aqui. Tem a parte de artigo aceito para publicação, né, antes dele, de fato, ser publicado na revista. Apresentações de trabalho, né, são as vezes que a gente apresenta artigo em algumas palestras, conferências. Aqui nós temos outras publicações bibliográficas, por exemplo, prefácio, pós-fácio e apresentação de livros, de revistas, e-books, né? São e-books que a gente tem feito no IDP, sobre dissertação, sobre guia de carreira. Produção técnica era onde eu queria chegar. Aqui vocês podem lançar assessoria e consultoria que vocês fazem, né? Então, tu precisa lançar o nome e o ano, né? Então, foi uma consultoria que eu fiz para um parecer aí sobre a situação do município. Enfim, aqui são diversos casos, né? Mas sempre guardem essa informação, né?
se alguém pedir que eu prove, eu consigo? Mesmo que tu não tenha, pode lançar. Mas se alguém, vocês prestar uma consultoria para o Matias, lancem no Lattes de vocês, o Matias não deu um certificado. Tá, ok. Mas eu mantenho contato com o Matias. Se por acaso alguém pedir que eu comprove isso, porque eu estou participando de um processo seletivo, ou porque eu fui nomeado a um cargo público e alguém pode investigar o que eu tenho feito, é importante que a gente pense nisso, tá? Aí tem lugar para entrevistas também, que a gente pode dar, pareceres técnicos, né, que a gente faz às vezes para as revistas, ou faz a pedido mesmo, como consultoria. Aqui são cursos de curta duração que a gente pode lançar. Então, caso vocês deem algum curso de algum tema que vocês tenham interesse e conheçam bem, podem ser cursos aí de 4 horas, 2 horas também. Tem espaço para a gente lançar. Tem espaço para lançar editoração de capítulos de livros, de edições de periódicos. Tá bem? Aqui são as participações em bancas de trabalho de conclusão, né? Bancas de mestrado, qualificações de mestrado, de doutorado, quando a gente participa como avaliador, de TCC. Aqui tem algumas participações do processo seletivo de mestrado, para alguma vaga do trabalho em que a gente atua profissionalmente. E aí temos as participações em eventos, aqui que eu queria mostrar para vocês também. Vejam, vocês vão ter bastante participação em evento, né? Podem, por exemplo, lançar no Lattes de vocês essa participação aqui no seminário de iniciação científica, tá? Então, são vários casos aí que vocês vão poder, como a gente tem bastante evento no IDP sempre, fique à vontade para lançar, que fica bacana, né? Quanto maior nosso currículo, a gente passa essa sinalização de trabalho para as pessoas, né? Tá bem? Aí são os eventos que a gente organiza, né? Certamente aqui a Mariana vai lançar, como a Mariana, a Ariadne, como a organização do nosso seminário aqui que estamos conversando, e aí as nossas orientações, tá bem? Eu queria passar um pouco dessas atividades bem heterogêneas que a gente tem, né? Então, ressalto para vocês, é simples de fazer nos lançamentos, não acumulem muito, tá? Não pensem assim, caramba, eu vou atualizar de meio em meio ano de 15 em 15 coisas para lançar, ainda que essa é a nossa tendência natural de ser humano, eu acho, tá? A gente deixar para depois. Mas sobrou um tempinho, vão lá e atualizem a participação em uma feira, a participação em um congresso que vocês assistiram como ouvinte, a apresentação de um trabalho fora da escola, fora da universidade, que vocês fizeram de um tema, tá? Não deixem, não acumulem muito, porque o site tende a travar quando a gente fica muito tempo com ele aberto, atualizando muita coisa, tá? E aí a gente coloca trabalho fora no momento que a gente não consegue atualizar. Tá bem? Ele é bem intuitivo para ir fazendo os lançamentos, fiquem tranquilos. Além disso, pessoal, que eu queria comentar com vocês, é o seguinte, o OrcID. O OrcID é simples, eu prometo aqui que vou ser breve, né? Eu já estourei meu tempo. Deixa eu só compartilhar a tela aqui do OrcID com vocês. O OrcID é simples, pessoal. Ele serve basicamente como uma identidade internacional que vocês fazem um cadastro e aí vai haver, então, um desses... Calma aí, que eu compartilhei a coisa errada. O OrcID é uma espécie de identidade internacional, significa Open Researcher and Contributor. É um código para identificar cientistas e outros autores acadêmicos internacionalmente. Ele aborda o problema, né, de que um determinado autor e sua contribuição para a literatura científica ou publicações podem ser difíceis de reconhecer, como a maioria dos nomes pessoais não são únicos, né? Então, ele dá essa espécie de identificação para ti, né? Também ocorrem casos em que as pessoas casam, se separam e aí alteram seus sobrenomes, por exemplo. Tá bem? Então, assim, tu mantém tua identidade, esse número que serve como uma espécie de CPF internacional para pesquisadores. Tá bem? Então, ele fornece essa identidade persistente para os seres humanos, semelhante aos identificadores digitais de objetos, que é o DOI, né? Também é importante falar do DOI aqui. O DOI, ele
quase todos os artigos científicos, eles possuem um DOI. Esse DOI também serve como uma espécie de CPF para evitar com que os artigos se percam, né? Então, quando a gente vai lançar no nosso Lattes um artigo publicado em periódico científico, se ele tiver esse DOI, ele preenche automático no nosso Lattes, é facinho de ser feito, tá bem? O site do ORCID é simples, é orcid.org, ele precisa preencher basicamente informações pessoais, né, de cunho aí, identificação, e-mail, e a atualização dele é muito mais simples que do Lattes. Nele a gente não sobe trabalhos e coisas que a gente faz no nosso dia a dia. A gente preenche o ORCID basicamente com a nossa formação acadêmica e atuação profissional. Ele é muito simples mesmo. Vou ver se tem eu acho que eu tinha deixado um aberto aqui para mostrar para vocês. Só para vocês verem aqui o ORCID, tá? Também a mesma coisa, eu vou compartilhar a tela, é só jogar ali no Google, já vai abrir seu orcid.org e vocês podem pesquisar aqui o nome da pessoa, tá? Para não correr risco de eu pesquisar alguém que não tem, eu vou pesquisar o meu nome, tá? Só para vocês verem. O quanto ele é simples. Ele é bem diferente do Lattes, né? O Lattes ele já é bem mais detalhado, porque a CAPES utiliza o Lattes também para, de certa forma, avaliar os programas de pós-graduação. Então, por isso que ele tem espaço para tanta informação. O ORCID não, ele é essa espécie de CPF internacional. Vejam, ele é bem simples, ele é basicamente os empregos que a gente manteve ao longo aí da nossa trajetória profissional e nossa formação educacional mesmo, tá? A graduação, mestrado, doutorado, pós-graduação, ensino médio, tá bem? Ele é bem simples mesmo. E esse aqui vai ser o teu identificador, esses números aqui. Em alguns journals, revistas, quando a gente vai submeter artigo, eles pedem esse ORCID, tá? Mas não são em todos, tá bem? Depois eu queria falar com vocês rapidinho também a respeito do ResearchGate. O ResearchGate é uma espécie de currículo Lattes internacional, onde os pesquisadores, principalmente quem tem uma atuação internacional maior, eles lançam lá os seus artigos, né, para ficar nessa rede de pesquisa. Esse aqui foi meu orientador do mestrado, e eu sei que ele tem, eu não tenho, por exemplo. Tá? Esse é o perfil dele. Né, vejam onde ele trabalha. Fala aqui que ele é PhD em economia, as publicações dele, as citações que ele tem nos artigos dele, as pessoas que viram seus trabalhos, também. E aí ele lança as publicações dele aqui. Então, também é uma espécie de visibilidade internacional, visto que o Lattes ele é só brasileiro, tá bem? Então, tem alguns artigos até que eu sou coautor também. Artigos que ele publicou. E aí aqui tem espaço, né, para colocar também para verem o artigo. Aqui também aparece a rede de coautores que ele tem, né? Então, aparecem aqui as pessoas que contribuíram nos artigos dele. Também funciona como uma espécie de rede social, tá? E por último, o Academia, que o Academia é sim uma rede social, tá? Esse aqui também é um coautor meu, foi meu professor. Eu sei que ele trabalha bastante aí com Academia, eu acabo não tendo. Eu descobri que eu tinha Academia quando eu entrei no dele hoje para mostrar para vocês, porque ele me marcou aqui. Tá? E aqui é um espaço para divulgar o working papers, né? Que são trabalhos ainda em processo de finalização antes de mandar para as revistas. E é possível fazer download desses trabalhos e os pares acadêmicos olharem e darem sugestões para os trabalhos. Tá? Então, o ResearchGate e o Academia são uma espécie de redes sociais acadêmicas internacionais. Tá bem? Lattes, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? O que me dizem? Eu tenho, professor. Sim, por favor. Eu acho bem complicado o Lattes para colocar, por exemplo, artigos e algumas coisas que eles exigem muita informação. E aí, se você não coloca uma informação, ele não deixa fazer upload. Aí, às vezes, eu não sei direito como coloca, sabe? Entendi. Essas Claro. Eu vou compartilhar a tela aqui e vou entrar no meu, pode ser?
Uma coisa importante, Gabriela, né? Sim. Uma coisa importante, Gabriela, a gente precisa ter no nosso artigo o ISSN da revista, tá? Eu já esqueci de falar dele. O ISSN também é uma espécie de identidade que as revistas científicas possuem. Tá? Então, ele precisa da informação desse ISSN quando a gente vai lançar um artigo. Quando Da é mesma capítulo forma, de livro, professor, também tem esse SSN? aí tem o ISBN, que é o de livros. O B vem de book. Agora, exatamente o significado da sigla eu não sei. Mas também são organismos internacionais que auditam, tá? E aí o ISSN é para revistas científicas sequenciais, que tem publicações ali de 3 em 3 meses, meio ano. E o book, né, o ISBN, ele é para livros, né? Livros e aí que não são sequenciais, né? Por exemplo, Quando a digamos gente que faz, por exemplo, e-books aqui no IDP, aí a gente tem esse ISBN, tem? sim. Quase sempre Aí a tem gente, ISBN. como é que é? Aí a gente tem que pegar esse número com o professor? Ou Isso, tu ele pode. coloca e marca a gente? Então, tu pode pegar, pedir para o professor, mas geralmente o ISBN ele vem dentro do próprio PDF do livro, tá? Do e-book. Porque é uma informação relevante, né? É uma espécie, por exemplo, tu tá sinalizando para as pessoas que tu cadastrou teu livro nesse organismo internacional e ele tem um registro, tá bem? Então, na maioria das vezes a gente tem. Aí isso ocorre com as revistas também, com essa ideia do ISSN, né? Eu vou tentar entrar aqui rapidinho para mostrar a interface interna do Lattes. Mas, assim, é crucial, Gabriela, e acontece muito com os meus alunos do mestrado, é o seguinte, eles vão cadastrar artigos, principalmente esses artigos das revistas que eu mantenho, e eles já se assustam que pede DOI, e eu não boto DOI nas nossas revistas. Aqui, produções, ó, vejam, uma infinidade de produção, né, que vocês podem colocar. Outra produção bibliográfica, prefácio, tradução, caso vocês traduzam algum livro, algum artigo científico. Tem a parte mais artística, né, para partitura musical, que aí eu acabo não trabalhando, né, fica desse lado aqui, artes cênicas, música, outra produção. Aí temos artigos publicados em anais de eventos, apresentação de trabalho e palestra, texto em jornal ou revista. Digamos, Gabriela, que tu faça um texto pro Correio Brasiliense. Ó, esse aqui é um texto que eu fiz pro Estadão. Tá? O que eu botei aqui? Ó? Revista, magazine, o título, o ano, o meio de divulgação, botei impresso em mídia eletrônica. Aqui está a homepage, mas não é obrigatória, tá? Caso tu não tenha na hora, tá preenchendo com pressa, pode deixar sem. Aqui vai o título da revista. Aqui é o ISSN, porque não necessariamente revistas científicas que não está aparecendo. Ele abre um plugin. Tá aparecendo, professor. Tá, beleza. A Mariana aqui está dizendo que precisa sair. Obrigado, Mariana. Eu que agradeço aí mais uma vez. Tá bem? Pode deixar que eu finalizo depois, quando a gente concluir. Até mais, um abraço. Então, aqui é o ISSN. Revistas de grande circulação também possuem ISSN, tá? Esse do Estadão deve ser antiguíssimo. Aqui vai tua rede de autores, né? Então, tu mesmo precisa te lançar sempre. Não esqueçam disso, senão vai travar. Eu costumo escrever textos com esse meu colega, meu parceiro aí, meu coautor. Então, eu lanço ele sempre. Eu já tenho uma rede de coautores bem grande do meu currículo Lattes, ela fica salva. E é basicamente Professor, isso. mas para colocar salvar. os autores, é só colocar o nome e sobrenome? Isso, ó, veja que legal. Agora assumiu o teu nome aqui. Vamos supor, Gabriela Moreira. Tá, vou botar aqui, incluir novo. Vamos supor que eu fosse editar. Vou botar aqui, Gabriela Moreira. Aí, quando eu clico aqui embaixo, já vai aparecer a tua sigla, né? Que é o sobrenome e o nome. E aí eu boto em confirmar. Tá? Quando eu clicar em salvar aqui, já vai aparecer lá no meu Lattes, como se fosse o Luiz, eu e tu, os autores. Entendi. Tá? Vou fechar aqui para não salvar. E isso ocorre com todos os artigos de grande circulação aí que a gente faz. Como eu falei, como não tem um espaço ainda dentro do Lattes específico para blog, eu acho legal botar blog aqui dentro. Eu escrevi
dentro dessa parte de texto em jornal ou revista. Hum. Tá? Deixa eu pensar onde foi que eu escrevi aqui. Aqui, ó. Preço dos alimentos em 2021, que eu escrevi a pedido da nossa colega, da EGEM, né? É dentro do IDP. Aí, Então, não, aí você não colocou ISSN, e ele aceita sem ISSN? Aceita também, aceita também. Hum. Então, aqui eu poderia ter posto a homepage, ó, mas lancei com pressa e não botei, não é obrigatório. Ele pergunta sempre se é um dos nossos 5 trabalhos mais relevantes, ou se ele, de certa forma, contribui para a educação e popularização de CIT, que é tecnologia, né? Eu sempre preencho não, porque eu não entendo que minhas coisas sejam tecnológicas. Tá? Aqui eu botei a data, o nome da revista, que eu botei blog EGEM, poderia ser o blog da Gabriela, por exemplo, se eu estivesse escrevendo no teu blog. De novo, não esquece de botar o teu nome como autor, tá? Senão ele tranca. E salva, ó, bem simples. E o DOU, professor? Então, Que isso, aí é na parte de artigos científicos, vamos chegar nele aqui agora. Vamos ver produções, artigos completos publicados em periódicos. Vejam, essa é a cereja do bolo, né? O mais importante dos lápis. Ó, vejam que eu tenho poucos artigos, infelizmente, né? Mas espero que isso mude logo, logo. Aqui tem o DOI, ó, o Digital Object Identifier. Qual é a vantagem dele? Quando a gente lança com DOI, são 2 revistas internacionais que eu publiquei, ó, de finanças. É que ele preenche sozinho. É bacana, porque quando a pessoa lançou lá, esses editores dessas revistas lançaram o meu artigo, eles já preencheram isso tudo com o DOI. Ó. Vejam, esse aqui é o número do DOI. Aqui é a sigla da revista, é International Journal of Financial Markets and Derivatives. Aí ele já puxa automático, quando eu jogo aqui esse DOI, ele já puxa automático o título, o idioma, que está em inglês do paper, o ano que foi publicado. Aqui ele já puxa também onde está a página na internet da publicação. Nesse caso, eu marquei que era uma das minhas 5 mais relevantes. E ele puxa aqui também uma coisa que é meio chatinha, que é o volume, a série, a página final. Né? Aqui tem, por exemplo, o título do periódico. E ele puxa também os autores. Ó, essa é a parte legal, quando tu bota o DOI. É o tal Regis, aquele que eu mostrei para vocês no ResearchGate, e mais um professor, que foi ele era lá do departamento quando eu fiz o mestrado. Vou mostrar para vocês o caderno virtual, por exemplo. Eu tenho um artigo publicado no caderno virtual. Na caderno virtual, até onde eu sei, se não mudou nada, também a gente não lança DOI. Ó, vejam que eu lancei para publicar. Aqui eu posso deixar em branco, não se preocupem. A maioria dos meus alunos do mestrado se assustam quando vem isso aqui e desistem, tá? Mas não precisa preencher tudo. Aqui está o título do artigo, o ano. Aqui eu botei, porque a gente tem a página do artigo, né? Quando a gente publica na caderno virtual, por exemplo. Aqui está o título, aqui está o ISSN da caderno virtual, o volume, a série. Eu posso preencher isso aqui, mas não sou obrigado também. Aqui são os coautores do artigo comigo. E clique em salvar. Tá. Temos aqui também não, é um alívio saber que não precisa preencher tudo, porque sempre quando tinha tudo aquilo, aí eu ficava, meu Deus do céu. Não, é verdade, é verdade. Como eu falei, a maioria se assusta. O boletim Economia Empírica, que fui eu que criei no IDP e eu mantenho, eu também não boto DOI. A gente pode botar, mas eu não boto porque eu acho que é mais um trabalho. Tá? Que mais tumultua do que de fato. Porque é uma rede muito próxima, né? A gente não é uma revista internacional. Né? E não vai ser também. Então, a gente lança ISSN, o volume, a série, o nome da revista. Coloco aqui também o link, né, da homepage do trabalho. E salvo. Aqui estão os coautores também, ó, do artigo. Vamos pensar em outra coisa que vocês vão ter. Evento. Ó. Evento vocês vão ter bastante coisa para lançar também, eu acho. Ó. Participação em evento. Vamos pensar num aqui que eu participei. Esse aqui eu participei como ouvinte. Ó. Administration of Just Meeting. Ó, botei como ouvinte o nome do evento. Boto se ele é nacional ou não, a cidade que ocorreu, o ano. É mais simples, né? É bem simplesinho. Vamos pensar e não outro. tá. Eu acho que só alivia, só de saber que não precisa colocar tudo, porque antes eu pensava que tinha que colocar tudo, aí um monte de coisa eu não colocava, porque eu não tinha outras informações. Sim. Não, fica tranquilo. Aqui eu vou lançar, por exemplo, ó, incluir novo item.
Vou lançar depois como convidado, porque eu fui convidado para conversar com você sobre isso. Vou botar aqui o nome do seminário de... Calma aí, que eu tenho que colocar aqui. Seminário de iniciação científica, por exemplo. Vou preencher aqui que foi local, a cidade, e salvei. Vai aparecer lá também como participação no evento, dessa vez como convidado, né? E aqui tem uma série aqui dos que eu participei na época que eu trabalhava no fundo de investimento, ó, que eram congressos de investimentos. Então, tudo como ouvinte. São poucos aqui que eu, de fato, trabalhei, apresentei alguma coisa, tá? Aqui tem alguns para lançar que eu apresentei semana retrasada. Deixa eu pensar outra coisa aqui que é importante, que é comum, que a gente colocar. Formação. Formação complementar, pessoal. Ó, curso de inglês que vocês façam, curso de informática, sei lá, de algum software, curso de escrita jurídica, por exemplo, que eu sei que tem no IDP, alguma coisa nesse sentido, lança por aqui. Ó, aqui eu fiz um curso, ó, bem simples. Curso de curta duração, a instituição que promoveu, o nome do curso e a carga horária. Bem simples mesmo, tá? E clica em avançar e ele lança. Aqui tem coisas bem simples. Aqui que eu falei, ó, que não parecia que eu estava mentindo. Aqui, ó, incompleto. Aquele curso técnico lá que eu falei. Quando a gente imprime de dentro do Lattes, fica como incompleto. Tá? Que mais aqui que é comum da gente preencher? Bom, a formação para vocês vai ser simplesinha de preencher, né? Vamos ver minha graduação aqui. Tipo de graduação normal. Sanduíche é quando a gente faz um período em outro lugar, né? Mas aí procura aqui a universidade, por exemplo, o IDP, depois o curso, bota que está em andamento ou concluído. Se tiver em andamento, é só botar a data que começou. Aqui tem espaço para botar se tem bolsa da CNPq, da CAPES ou ProUni, por exemplo. E aí dá para colocar também o nome do orientador, para quem já tem, e o título da monografia, né, ou do TCC. O mesmo ocorre depois com o mestrado, simplesinho também. Atuação, pessoal, vamos supor aí que vocês estejam trabalhando como estagiários de um escritório de comunicação, um escritório de advocacia. Vou pegar esse meu do Banco do Brasil aqui, que eu estava como estagiário na época. Né? Vocês vão botar o vínculo, por exemplo, estágio ou CLT, se for o caso. Se for CLT, vocês vão botar aqui sim, estágio não precisa, porque aí não tem vínculo empregatício. Aí bota aqui o enquadramento funcional, na época eu era estagiário do gerente de serviço, a carga horária semanal, o mês que a gente começou, e o ano. Se ainda não tiver saído de lá, coloca como atual. E se tiver acabado, coloca a data final e salva. É simplesinho. Ele não tem muito segredo, não. O problema é quando a gente acumula... Imagina se eu tivesse que lançar isso tudo agora. Esse é o problema, é lançar muita coisa. E até porque acontece aqueles bugs no próprio site, né? Que aí acaba a gente perdendo muita coisa. Deixa eu pensar. Projeto de pesquisa. Ó, vocês devem ter vários, vão ter na sequência. Vamos supor que vocês estão participando com a Mariana Paris, que saiu há pouco aqui da conversa. Ela convidou vocês. Está em andamento, começou em 2021, o nome do projeto, vamos supor que o projeto é para a elaboração de uma melhor seminário de iniciação científica. Esse é o nome do projeto de pesquisa. Vocês botam aqui o nome da instituição, o nome da escola, mas essa aqui era a escola única que a gente tinha no IDP antes, né? E aí, nesse caso, eu era o coordenador, né? Eu botei aqui só eu. E não esqueçam que mesmo que vocês lancem, por exemplo, a Mariana como a coordenadora, vocês têm que se lançar também, tá? Não esqueçam disso. Mas também, super simples. Entendi, professor. Acho que o resto tudo segue mais ou menos a mesma lógica. Mesma lógica, exatamente. E assim, não se assustem, que nem aconteceu contigo, Gabriela, não se assustem quando vocês não tiverem uma informação. Tentem passar para frente igual. Muitas vezes ela não é obrigatória. Projeto de extensão vocês podem ter, certamente. Por exemplo, algum aluno que esteja conosco aqui, que participa do Finance Lab. Ele pode lançar no Lattes dele. Pode copiar do meu, inclusive. Tá? Simplesinho. Aqui eu só adicionei o Bruno, que é o nosso coordenador da graduação de administração, e a André, que trabalha conosco nos projetos, tá?
Mas, enfim, é simples da gente lançar também. Convido vocês a lançarem, porque esses projetos de pesquisa, projetos de extensão, eles dão bastante robustez para os Lattes, né? Então, a gente faz aquele trabalho de sinalizar para quem está olhando o nosso Lattes que a gente está trabalhando bastante. A gente está produzindo muito. Isso é a parte legal. Tá bem? Tanto que, quando a gente vai pedir para uma agência que financia a pesquisa, por exemplo, eu vou fazer um projeto agora e vou tentar um financiamento com o CNPq. Eu tenho que mandar o Lattes de todo mundo que vai participar. Tem casos, como aquele que eu citei, em que para consultoria eles pedem um Lattes para mostrar que as pessoas são qualificadas, entendeu? Então, é importante a gente ter bastante informação ali, tá bem? Até mais, Alessandro, não sei se é o tarde, o Alessandro tinha mandado uma mensagem aqui dizendo que precisa sair. Pessoal, muito obrigado aí pela presença de todos, obrigado pelas perguntas, Gabriela. Ninguém tem mais nenhuma dúvida, pessoal? Fique à vontade, podemos conversar aqui. Se não, pessoal, mais uma vez aí, muito obrigado. Foi um prazer para mim, é um assunto que eu gosto bastante. Acho que a gente ficaria aí mais 1 ou 2 horas conversando sobre isso. Qualquer dúvida aí que vocês tiverem, é fácil me encontrar no IDP também. Qual que é o seu e-mail, professor? Já deixa aí, que aí qualquer coisa eu vou mandar e-mail mesmo. Claro, manda sim. Vou deixar aqui para todo mundo. A gente tem uns e-mails padrões no IDP, tá? O primeiro sobrenome e último... Aliás, primeiro nome e último sobrenome, tá? Então, o meu é matias.tessman@idp.edu.br. Tá, tô botando no chat aqui agora. Fiquem à vontade aí para mandar e-mail, no que eu puder ajudar vocês, vai ser um prazer. Beleza. Então tá, pessoal, até a próxima, vamos conversando. Eu estarei de novo falando de algumas revistas que nós mantemos na quinta. Acho que eu encontro vocês novamente. Até mais, pessoal. Um abraço. Um abraço. Tchau. Boa noite. Muito obrigado. Um abraço. Tchau. Valeu, Vitor. Valeu, até mais.